O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. A principal mensagem é de humildade e confiança. O texto nos convida a aceitar que o mundo é muitas vezes confuso e injusto, mas que isso não anula a soberania de Deus. Em vez de nos consumirmos tentando decifrar o governo do universo, devemos temer a Deus, cumprir nosso dever e aproveitar as pequenas bênçãos que Ele nos concede. Como o mal, muitas vezes se veste de gala e é aplaudido pela sociedade. Mas hoje entramos em um terreno ainda mais pantanoso. Por que, quando o erro é cometido, o raio da justiça não cai instantaneamente? Por que o céu parece em silêncio enquanto a injustiça grita? O pregador, em Eclesiastes 8, do versículo 11 ao 14, nos conduz pelo corredor escuro da impunidade e nos ensina a enxergar além do tempo imediato. Por não se executar logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, porque não teme diante de Deus. Há ainda uma vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Eu disse que também isso é vaidade, o perigo da sentença adiada. Aqui, o pregador toca na psicologia do mal. Quando a punição não é imediata, o ser humano cria uma falsa sensação de segurança. Pensamos, se Deus não me parou hoje, Ele não se importa. Ou, se o crime compensou desta vez, compensará sempre. Na atualidade, vivemos a era do atalho. O bem parece lento e trabalhoso, enquanto o mal promete resultados instantâneos. Mas o que Salomão nos alerta é que o atraso da justiça não é o cancelamento da justiça. O silêncio de Deus não é consentimento, é paciência ou talvez a oportunidade para o arrependimento que muitos desperdiçam, tornando o coração ainda mais duro. O versículo 12 é um choque de realidade. O autor admite, sim, o ímpio pode errar 100 vezes e viver muito. Ele pode chegar aos 90 anos rico e influente. Visualmente, parece que ele venceu. Mas aqui entra o bem, sob a ótica da sabedoria. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O bem, na atualidade, não pode ser medido por conta bancária ou longevidade. O bem é uma qualidade de existência. O ímpio é comparado a uma sombra. Versículo 13. A sombra parece grande, assusta, projeta uma silhueta imponente, mas não tem substância, não tem peso. Quando a luz muda, ela desaparece sem deixar rastro. O justo, porém, tem raízes no que é eterno. Salomão termina este trecho com o que ele chama de vaidade, Hebel, o absurdo. Ele vê pessoas boas sendo punidas como se fossem más, e pessoas más sendo recompensadas como se fossem boas. Se você já se sentiu injustiçado por ser honesto enquanto alguém desonesto foi promovido, você conhece o versículo 14. O entendimento do bem hoje exige a coragem de ser bom, mesmo quando o mundo te entrega o prêmio destinado ao mal. É entender que a nossa recompensa não pode ser paga em moeda debaixo do sol, porque essa moeda é instável e muitas vezes injusta. A lição de Eclesiastes 8, 11 e 14 não é sobre o fim da dor, mas sobre a âncora da alma. O mal pode prolongar seus dias como uma sombra persistente, mas ele carece de realidade diante de Deus. Não deixe que o atraso da justiça mude o seu caráter. Que o seu coração não se sinta disposto a fazer o mal apenas porque o mundo parece um caos. O bem sucede aos que temem a Deus, não porque a vida se torna fácil, mas porque a vida se torna real, sólida e eterna. A seguir, veremos como encontrar alegria, mesmo quando não temos todas as respostas. Até aqui, caminhamos por corredores escuros.
Vimos o poder sendo usado para a desgraça e o silêncio perturbador da justiça que tarda a chegar. Se parássemos no versículo 14, estaríamos condenados ao niilismo. Aquela sensação de que, se o bem e o mal recebem destinos trocados, nada mais importa. Mas no versículo 15, o pregador faz uma pausa. Ele respira fundo, olha para o caos e toma uma decisão. Ele não resolve o mistério do mal, mas nos ensina como sobreviver a ele sem perder a alma. Pelo que louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Pode parecer estranho que, em meio a tanta injustiça, a resposta seja alegrar-se. Mas esta não é a alegria barata do entretenimento vazio. É o que chamamos hoje de alegria de resistência. No mundo atual, o mal quer roubar nossa paz através da ansiedade. Quando ficamos obcecados com a corrupção do mundo ou com o sucesso dos injustos, o mal venceu duas vezes, uma no fato em si e outra ao roubar nossa vitalidade. Louvar a alegria significa decidir que o mal não terá o controle sobre o nosso humor ou sobre a nossa gratidão. É dizer, o mundo está em crise, mas o meu café ainda é bom. O abraço do meu filho ainda é quente e Deus ainda está no trono. Salomão reduz a vida ao essencial. Na nossa cultura do sempre mais, somos ensinados que o bem é o extraordinário, o luxo, o topo da montanha. Eclesiastes diz que o bem está na mesa. Quando você para comer e beber com gratidão, você está honrando o Criador. O mal odeia o contentamento. O sistema em que vivemos sobrevive da nossa eterna insatisfação. Quando aprendemos a celebrar o pão de cada dia, quebramos as correntes do materialismo e da inveja. O entendimento do bem hoje passa por resgatar a sacralidade do comum. Entender que a vida não acontece depois que eu resolver todos os problemas. A vida é o que acontece enquanto você lida com eles. Note que a alegria não é uma fuga do trabalho ou das responsabilidades. O texto diz que ela nos acompanha no trabalho. O bem, na atualidade, é trabalhar com propósito, mas sem deixar que o trabalho seja seu Deus. É enfrentar a rotina cansativa, levando consigo a leveza de quem sabe que o resultado final da história não depende apenas de si. Essa alegria é o combustível que impede que o peso do mundo nos esmague. É o que nos dá forças para continuar sendo honestos em um ambiente desonesto e gentis em um ambiente hostil. O versículo 15 termina lembrando que esses dias nos são dados por Deus. A vida é um empréstimo, não uma propriedade. O bem maior que você pode praticar hoje contra todo o mal e injustiça debaixo do sol é viver com gratidão. Não espere que o mundo seja perfeito para ser feliz. Louve a alegria agora. Coma o seu pão com um coração leve, porque no fim das contas, a nossa alegria é a prova de que o mal, por mais que tente, não conseguiu apagar a imagem de Deus em nós. Vivemos na era do Big Data. Acreditamos que, se tivermos dados suficientes, poderemos prever o futuro, evitar o mal e controlar o destino. Mas, quanto mais descobrimos sobre o universo, mais o mistério parece se expandir. O pregador, após observar a alegria e a injustiça, decide fazer um esforço final. Ele tenta usar toda a sua inteligência para decifrar a lógica de Deus. Ele quer entender por que o mal acontece e por que o bem parece, às vezes, tão frágil. O resultado dessa busca é um banho de realidade para a nossa arrogância moderna. Aplicando o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois nem de dia nem de noite os olhos do homem veem o sono, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a procurar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso
a poderá achar. Você já perdeu o sono tentando entender uma injustiça? Já passou noites em claro tentando resolver um problema que parecia não ter lógica? Salomão descreve essa exaustão. A busca por fechar a conta do bem e do mal pode se tornar uma obsessão doentia. Na atualidade, o mal se manifesta na nossa ansiedade de controle. Queremos explicações teológicas ou filosóficas para cada tragédia. Mas o pregador nos mostra que existe um trabalho que se faz sobre a terra, que é maior do que a nossa capacidade de processamento. O bem, aqui, começa quando admitimos que nossa mente é limitada. Existe uma paz que só vem quando paramos de tentar ser os juízes do universo. Salomão usa uma linguagem definitiva. Por mais que você trabalhe, por mais que você seja um gênio, você não a achará. Isso não é um convite à ignorância, mas à humildade. O entendimento do mal hoje é dificultado porque tentamos fragmentá-lo em política, sociologia ou psicologia. Embora essas áreas ajudem, o pregador diz que há uma camada da obra de Deus que permanece inacessível. O mal que nos atinge ou o bem que nos surpreende muitas vezes faz parte de uma tapeçaria cujos fios estão do outro lado. Ser bom na atualidade também significa ter a maturidade de dizer: eu não entendo o que Deus está fazendo, mas confio em quem Ele é. Cuidado com quem tem respostas prontas para tudo. No mundo das redes sociais, todos são mestres em explicar o sofrimento alheio ou apontar culpados. Salomão adverte: até o sábio que diz, eu entendo os caminhos de Deus, está enganado. O verdadeiro bem nos dias de hoje é o acolhimento do mistério. É a capacidade de estar ao lado de quem sofre sem tentar explicar o sofrimento com clichês. É entender que a fé não é a ausência de perguntas, mas a presença de confiança mesmo no escuro. O mal prospera na arrogância. O bem floresce na humildade de reconhecer que somos criaturas, não o Criador. Terminamos o capítulo 8 com um paradoxo. A maior sabedoria é saber que não sabemos tudo. O mal e o bem continuam cruzando nossos caminhos de formas inesperadas. Mas, se não podemos compreender a obra, podemos conhecer o autor. Descanse sua mente hoje. Pare de lutar contra os porquês que tiram o seu sono. A seguir, entraremos no capítulo 9, onde Salomão nos confrontará com o destino final de todos e como isso deve mudar a maneira como amamos e trabalhamos agora. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Entramos agora no capítulo 9 de Eclesiastes e o pregador nos leva ao centro do furacão. Nas redes sociais, somos bombardeados por fórmulas de sucesso. Faça isso e receba aquilo. Seja bom e você prosperará. Mas a vida real, aquela que acontece fora das telas, muitas vezes parece ignorar nossas fórmulas morais. Salomão mergulha as mãos no destino humano e retira de lá uma verdade nua e crua. Debaixo do sol, o justo e o injusto parecem compartilhar o mesmo horizonte final. Como entender o bem e o mal quando as recompensas parecem ser distribuídas ao acaso? Deveras a tudo isto apliquei o meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa diante dele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O capítulo começa com um consolo antes do confronto. Salomão diz que, embora não entendamos o porquê das coisas, nossas obras estão nas mãos de Deus. No mundo atual, onde o mal parece ter mãos longas e o bem parece estar desprotegido, essa frase é uma âncora. Estar nas mãos de Deus não significa estar livre de problemas, mas significa que nossa vida tem um propósito que transcende o que podemos ver.
O bem moderno é muitas vezes medido por resultados visíveis. O bem bíblico é medido por onde você deposita sua confiança. Mesmo no caos, o justo não está à deriva. Aqui está o verso que escandaliza os religiosos de fachada. Salomão lista opostos, o justo e o ímpio, o que sacrifica e o que não sacrifica. Ele observa que o câncer, o acidente, a crise econômica e, por fim, a morte, não pedem RG nem certificado de santidade. Essa igualdade de destino é o que torna o mal tão escandaloso. Vemos o filantropo morrer cedo e o ditador viver até a velhice. Na atualidade, isso nos leva ao cinismo. Pensamos, se o fim é o mesmo, tanto faz como eu vivo. Mas o pregador está nos preparando para uma conclusão diferente. Se a recompensa externa não é garantida debaixo do sol, então o valor de ser bom deve estar na própria natureza do bem, e não no que ele nos compra. Se o mesmo sucede ao que jura e ao que teme o juramento, por que ser honesto? O entendimento do bem, nos dias de hoje, precisa ser purificado. Se você é bom apenas para ser abençoado, você não está praticando a bondade, está praticando um negócio. O mal prospera quando acreditamos que a moralidade é uma máquina de vendas. Eclesiastes nos liberta dessa transação. Ser bom, ser puro, ser justo em um mundo onde tudo sucede a todos é o maior ato de liberdade que um ser humano pode exercer. É escolher o bem pelo que ele é, refletindo o caráter de Deus que está nas sombras, e não por medo de castigo ou desejo de lucro imediato. Salomão nos confrontou com a realidade. O sol nasce para bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos. Mas não pare aqui. O fato de o destino terreno ser o mesmo não significa que a caminhada seja igual. Estar nas mãos de Deus faz toda a diferença no como vivemos, mesmo que o fim pareça comum. A seguir, veremos como essa consciência da morte não deve nos paralisar, mas sim nos dar uma urgência vibrante para amar, trabalhar e desfrutar da vida enquanto é dia. Chegamos a um dos versículos mais crus de toda a Bíblia. Vimos que o justo e o ímpio parecem caminhar para o mesmo fim, mas agora o pregador nos mostra o efeito colateral dessa percepção. Quando o ser humano olha para o mundo e não vê justiça imediata, algo quebra dentro dele. Se o fim é o mesmo para todos, por que ser bom? Se a morte é o destino comum, por que não viver como se não houvesse amanhã? Hoje vamos analisar a loucura que Salomão identificou no coração humano e como ela se manifesta nas crises éticas do nosso século. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Salomão não culpa apenas o sistema ou o destino. Ele aponta para o interior. Na atualidade, tendemos a terceirizar o mal. O mal é o governo, é a economia, é o outro. Mas o pregador diz que o mal está no coração. O que é essa maldade hoje? É o egoísmo desenfreado. É a busca pelo prazer a qualquer custo porque a vida é curta. Quando perdemos o sentido da justiça divina, o coração se enche de uma maldade oportunista. Se não há um julgamento visível agora, muitos decidem que a única lei é a vantagem pessoal. O bem, nos dias de hoje, começa com o reconhecimento dessa nossa inclinação ao abismo e a decisão consciente de não se deixar preencher por ela. A palavra hebraica para desvarios refere-se a uma espécie de loucura intelectual e moral. É o desespero transformado em comportamento. Vemos isso na atualidade através do hedonismo destrutivo, do consumo desenfreado e da indiferença social. É a loucura de quem pensa, já que vou morrer, vou queimar todas as pontes. Essa loucura é o que alimenta o mal no mundo moderno. A falta de compromisso com o futuro e com o próximo.
Quando o ser humano deixa de acreditar no valor eterno de suas ações, ele mergulha no desvario. O bem, portanto, é um ato de sanidade. Escolher a virtude em um mundo que parece não recompensá-la não é loucura. É a única forma de manter a luz acesa enquanto vivemos. O versículo termina de forma seca. O desvario dura enquanto vivem, e então o silêncio. Salomão nos lembra que o mal é barulhento, frenético e cheio de desvarios, mas ele não tem fôlego eterno. Entender o mal hoje exige perceber sua natureza temporária. A maldade pode parecer dominante nas notícias, na política ou nas ruas, mas ela é apenas um surto antes do fim. O bem, embora pareça mais frágil e silencioso, é o que nos conecta com o que não termina no túmulo. Não permita que a igualdade da morte o empurre para a loucura da vida. A morte pode ser o fim do corpo, mas o caráter com que caminhamos até ela é o que define nossa humanidade. Eclesiastes 9:3 é um espelho. Ele nos mostra o que acontece quando perdemos a esperança. O coração se enche de maldade e desvario. Mas você tem uma escolha. Você pode olhar para o destino comum de todos e decidir que justamente porque a vida é breve, ela deve ser vivida com bondade, com lucidez e com temor a Deus. Não deixe que o mal do mundo coloque desvario no seu coração. A seguir, veremos o lado positivo dessa brevidade, porque um cão vivo vale mais do que um leão morto e como a esperança ainda brilha para quem respira. Até aqui, Eclesiastes nos confrontou com verdades duras: a injustiça, o silêncio de Deus e a loucura do coração humano diante da morte. Mas, no versículo 4 do capítulo 9, o tom muda. O pregador nos dá um motivo para parar de olhar para o túmulo e começar a olhar para as nossas mãos. Ele nos lembra de que, enquanto há fôlego, há uma vantagem estratégica sobre o mal. Hoje vamos discutir por que a vida, com todas as suas dores, é o único espaço onde o bem pode ser construído e por que um cão vivo tem mais poder do que um leão morto na economia do reino. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles daqui em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na antiguidade, o leão era o símbolo da nobreza e do poder, enquanto o cão era desprezado. Salomão está dizendo algo radical. A pessoa mais simples e humilde que respira hoje tem mais potencial do que o mais poderoso ditador que já se foi. Na atualidade, muitas vezes nos sentimos como esse cão, pequenos, sem influência, diante de estruturas de maldade que parecem leões imbatíveis. Mas o bem tem uma vantagem: a existência. O mal que já passou é apenas história. O bem que você pode fazer agora é realidade. Ter esperança hoje não é ignorar a morte, é entender que cada manhã é uma nova oportunidade de inclinar a balança do mundo para o lado da luz. Parece mórbido dizer que saber que vamos morrer é uma vantagem, mas na verdade é o que nos torna humanos e éticos. Os mortos não têm mais parte no que se faz debaixo do sol. Eles não podem mais pedir perdão, não podem mais consertar um erro, não podem mais estender a mão ao necessitado. O entendimento do bem e do mal hoje passa pela urgência. O mal prospera na procrastinação. Amanhã eu serei uma pessoa melhor. Amanhã eu ajudo. O sábio sabe que o tempo é um recurso finito. Saber que vamos morrer nos livra da arrogância e nos foca no essencial. O bem não é algo para o futuro. É o que você faz com o conhecimento de que o seu tempo é limitado.
Este versículo é um alerta sobre a futilidade das nossas brigas modernas, o ódio político, a inveja do sucesso alheio, as mágoas profundas. Quando a vida acaba, tudo isso se torna poeira. Quantas vezes gastamos nosso precioso fôlego de cão vivo, alimentando sentimentos que não sobreviverão ao túmulo? O mal se alimenta das paixões desordenadas. O bem, por outro lado, é investir naquilo que ecoa além de nós. Se o amor, o ódio e a inveja perecem com o corpo, então por que não escolher investir no amor que deixa sementes? O bem hoje é aprender a soltar as âncoras do ódio e da inveja antes que o tempo se esgote. Eclesiastes 9:4-6 nos chama para o presente. O mal pode ser grande, a morte pode ser certa, mas você está vivo. E se você está entre os vivos, a esperança. Não uma esperança boba, mas a esperança de quem sabe que cada ato de justiça, cada palavra de amor e cada gesto de integridade é uma vitória sobre o vazio. Não deixe seu amor e sua capacidade de fazer o bem serem enterrados enquanto você ainda respira. Use sua vida agora. A seguir, veremos como essa consciência deve nos levar a uma alegria prática. O conselho de Salomão sobre como vestir roupas brancas e aproveitar a vida com quem amamos. Passamos por reflexões duras sobre a morte, a injustiça e a brevidade da vida. Muitos, ao chegarem a esse ponto do livro de Eclesiastes, esperariam um convite ao isolamento ou à tristeza, mas o pregador nos surpreende. Ele olha para o abismo e, em vez de recuar, ele nos convida para um banquete. Nos versículos 7-10 do capítulo 9, descobrimos que a melhor resposta que podemos dar ao mal do mundo não é o desespero, mas uma vida vivida com intenção, alegria e excelência. Hoje entenderemos por que o pão, o vinho, a família e o trabalho são atos sagrados de resistência espiritual. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida de vaidade. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Existe um mal silencioso na atualidade. A culpa por ser feliz em um mundo com tanto sofrimento. O pregador quebra esse ciclo. Ele diz que Deus já se agrada quando você desfruta do essencial. O bem, nos dias de hoje, muitas vezes é pintado como algo austero e pesado. Mas aqui, o bem é a gratidão. Quando você come seu pão e bebe seu vinho com alegria, você está dizendo ao mal: você não roubou minha capacidade de perceber a bondade de Deus. Ter um coração contente no meio de uma crise econômica ou política é um exercício de fé profunda. É reconhecer que o provimento de hoje é um presente divino que não deve ser desperdiçado com a ansiedade do amanhã. Na cultura bíblica, vestes brancas e óleo eram símbolos de celebração e dignidade. Salomão nos diz para não guardarmos a nossa melhor versão para um futuro incerto. Viver com vestes alvas na atualidade significa manter a integridade impecável no meio da lama moral. É escolher a transparência quando todos usam máscaras. E o óleo na cabeça representa o frescor do espírito, a mente que não seca diante do deserto da vida. O mal quer que fiquemos sujos, amargurados e desleixados com a nossa alma. O bem é cuidar da nossa dignidade espiritual todos os dias, tratando cada momento como uma ocasião especial diante do Criador. Salomão aponta para os dois grandes pilares da sanidade humana, o amor e o trabalho. O mal prospera na solidão e na preguiça, ou no ativismo vazio. O conselho aqui é:
Invista nos seus relacionamentos reais. No mundo digital, temos 1000 conexões, mas pouco gozo da vida com quem amamos. E quanto ao trabalho, o pregador nos chama à intensidade. Se você vai fazer algo, faça com toda a sua alma. O trabalho bem feito é uma barreira contra o vazio da existência. Por quê? Porque na sepultura não há projetos. O bem hoje é amar profundamente e trabalhar com paixão, sabendo que cada esforço é uma semente plantada no solo do tempo. Eclesiastes 9, 7, 10. Não é um convite ao egoísmo, mas à lucidez. O mal é vasto, a vida é vaidade, fugaz. Mas Deus nos deu ilhas de sentido, uma refeição, um amor, um dever cumprido. Não espere o mundo se consertar para começar a viver. O entendimento do bem e do mal hoje passa por essa coragem. A coragem de ser feliz e produtivo apesar de tudo. Use suas forças hoje. Ame hoje. Honre a Deus com a sua alegria. A mensagem central é que, visto que a morte é inevitável e imprevisível, devemos viver o presente com gratidão, dedicação e alegria. Não devemos esperar a vida perfeita para sermos felizes, mas reconhecer que a própria vida e a capacidade de trabalhar e amar são dons de Deus, que devem ser exercidos com máxima intensidade enquanto temos fôlego. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.